Então, a gente teve ali impactos importantes na Bolsa nos últimos dias, ali refletindo muito, né, a aversão ao risco global, mas a gente tem 2 pontos interessantes para avaliar. O primeiro é a Bolsa sendo sustentada pela Petrobras e por outras empresas correlacionadas a combustível, que acabam surfando um pouco a onda desse aumento do preço do barril do petróleo, né? E acabam trazendo mais receita. E isso acaba valorizando as suas ações. Por outro lado, a gente tem uma queda, né, nas ações das empresas que sofrem um impacto negativo disso, que são as empresas que vão sofrer, de fato, o aumento do custo nas suas operações, como, por exemplo, a aviação, como, por exemplo, o varejo. O negócio por conta dos fertilizantes, exatamente. Então, essas empresas acabam sofrendo e tendo uma desvalorização. E aí você acaba tendo um equilíbrio. Você vê a Bolsa, né, que teve uma reversão interessante no dia de ontem, né, abriu embaixo, depois acabou fechando em alta e hoje teve uma performance fechando em 183 mil pontos, mas você tem esse equilíbrio ali com pontos negativos e pontos positivos. De forma negativa, né? A gente tem um impacto na cadeia inteira brasileira. A gente depende muito do combustível pela nossa malha logística. E a nossa operação acaba sofrendo muito e a gente pode ter um impacto inflacionário importante de repasse de preço. Tanto ali na derivada de agronegócio, quanto também nos preços do varejo e de outros setores que são mais sensíveis também a essas oscilações. Por outro lado, também temos o agronegócio, né, na pauta com a valorização do dólar. Porque, como o professor falou, a gente vai ter sim um impacto por esse movimento de aversão ao risco. Todo mundo foge para a moeda mais forte, né? O emissor da moeda internacional, que é os Estados Unidos. Você tem ali uma valorização do dólar, que faz com que as empresas exportadoras acabem tendo maior receita. Então, você tem esse patamar misto. Mas qual é o grande visão geral? Os juros americanos, né? Com o corte de juros americanos, o Brasil acaba tendo uma entrada de capital mais forte, que era a grande aposta que a gente tinha aí para esse ano. Se o Federal Reserve acaba subindo os juros na próxima reunião, a gente pode ver essa curva se invertendo um pouco, né? E um pouco mais de capital não vindo tanto para o Brasil e a gente sofrendo o impacto de um dólar ainda mais forte do que o real. Isso poderia nortear, inclusive, a decisão do Copom? Isso pode nortear, mas o Copom ele vai ser mais norteado pela taxa de inflação e pela perspectiva e a expectativa de um próximo ciclo inflacionário por conta desse aumento do preço do barril do petróleo, né? Então, eu acho que agora o Copom está num momento de bastante tensão para poder fazer esse tipo de avaliação, tentando mapear um pouco quais são essas expectativas para a economia brasileira. Pois é, o André Galhardo há pouco, ele discorreu e fez um teaser, né, uma introdução a algo que ele deve se aprofundar agora sobre impactos até positivos para a economia do Brasil, olhando para o conflito no Oriente Médio. André, o que é preciso considerar a partir de oportunidades que poderiam ser aproveitadas por players aqui do Brasil? Bom, em primeiro lugar, é importante contextualizar. A Raíssa falou sobre impactos mistos, né? Então, não teve nenhuma bolsa que apresentou queda no último pregão. Da Ásia até o Ocidente, todas as bolsas subiram. E hoje, mais um dia de ganhos, né? Inclusive aqui na Bolsa Brasileira. O dólar fechou o dia em R$ 5,16, que é um patamar bem baixo, se nós olharmos as cotações mais recentes. Então, veja, mesmo diante de todas as incertezas do aumento da aversão ao risco, a moeda brasileira segue se valorizando. O impacto é misto, porque a gente já tem visto, por exemplo, postos de combustível aumentando o preço do diesel, que pode trazer impacto sim, e sim, pode alterar o balanço de risco do Banco Central brasileiro. Então, veja, tem coisas... É lamentável falar sobre coisas positivas numa guerra em que crianças estão morrendo, mas atendo-se aqui apenas à questão econômica, tem questões positivas, que são essas que eu citei. O fluxo de capital parece resistir a esse aumento da aversão ao risco. Os dados mais recentes do Banco Central mostram a continuidade desse fluxo de dólar para o Brasil, entrando tanto na via comercial, através da venda de petróleo mais caro, quanto na via financeira, através de atração para empresas brasileiras. Então, a Bolsa está subindo e atraindo capital, os investimentos produtivos continuam chegando até o Brasil e a gente tem o fluxo de dólar mantido apesar desse clima de incerteza. Isso é importante. Então, essa valorização cambial afasta um pouco, por exemplo, os efeitos inflacionários de segunda ordem que já estão sendo sentidos, por exemplo, através do aumento do preço dos combustíveis. Uma outra questão importante, já que a Raíssa citou, acho que é legal falar sobre isso,
Semana que vem tem decisão do Copom. O Copom já estava extremamente cauteloso, mesmo antes da guerra. Taxa de juros brasileira no maior nível nominal em 20 anos. E isso pode ser, considerando essa postura cautelosa, de corte, né? Com certeza, que a gente ainda não sabia se era de 0,25 ou 0,50. Então, eu continuo apostando em 0,50, mas lá no meio do ano passado eu apostava num corte em dezembro, que não aconteceu. Então, vai acontecer apenas em março. Posso estar errado, pode vir um corte de 0,25, o que referendaria... Pode reavaliar, porque os riscos inflacionários são maiores, isso é inegável. Então, o preço do barril de petróleo sai de 64 para 85, são $20 a mais. A gente tem riscos inflacionários maiores agora do que tínhamos em janeiro, quando o último comunicado e a última ata do Copom foram redigidas. Então, sim, o próprio diretor de política monetária do Banco Central, Newton Davi, falou essa semana, ou no final da semana passada, que não é o início de um ciclo de cortes de juros, é apenas a calibragem da taxa de juros. Infelizmente, nós conviveremos com uma taxa de juros ainda elevada, tanto pelo excesso de cautela do Banco Central e pela perseguição de uma meta de inflação irrealista, quanto agora pelos riscos inflacionários que derivam dessa guerra no Oriente Médio. Quer dizer, a volta dos que não foram, né? Deixa eu passar para o professor. Professor, queria que o senhor discorresse sobre a situação do Irã. Um país em guerra, há uma sinalização de ampliação desse conflito, um país que, em tese, teve ao longo dos últimos anos apoio de Rússia e China. É preciso considerar também a situação desses dois países. Só lembrando a nossa audiência, porque comenta-se muito, né, nos programas que tratam das questões que envolvem o conflito, que 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Só que desse universo de 20%, um terço é destinado à China. Então, é preciso também considerar esse impacto, por exemplo, na economia chinesa. E aí, esse emaranhado de informações, como o Irã deve se organizar? Porque uma coisa é você se preparar para um conflito de tiro curto, né? Uma coisa é quando você se vê em meio a um conflito com uma potência militar como os Estados Unidos e parceiros não podendo auxiliar como outrora auxiliavam, no caso da Rússia. A situação do Irã, veja, eu insisto na questão do nacionalismo iraniano e da figura da cultura iraniana da resistência. Só que entre você desejar e você conseguir, vai uma distância muito grande, né? Boa parte da nossa audiência deve ter sido educado com aquela frase clássica, né? Isso é para quem pode, não é para quem quer. Né? O Irã quer resistir. Quanto tempo o Irã conseguirá resistir? Meus conhecimentos bélicos não vão até esse ponto. Mas um ponto que você destacou bem e que é um limitador da capacidade de resistência do Irã é o fato de Emirados Árabes, Arábia Saudita e Israel têm o apoio dos Estados Unidos, a principal potência militar do mundo, e ponderando muito pela economia o quanto vai ser a intensidade das suas ações, e o Irã, de certa forma, está um tanto quanto isolado. Como eu disse na minha fala inicial, a China fez o que, do ponto de vista das relações internacionais, é fazer nada, remeter ao Conselho de Segurança da ONU. Nada vai acontecer. A Rússia está num conflito com a Ucrânia que já ultrapassam 4 anos. Então, o Irã está, de certa forma, a figura de linguagem é forte, largar a própria sorte, tem alguma capacidade bélica, mas é uma diferença significativa. Um colega do departamento, que é especialista em segurança, em algumas entrevistas e até em conversas de corredor, tem usado a seguinte analogia, que eu acho que ajuda a ilustrar bem. A gente está diante de um conflito de um rato, que seria o Irã, contra um elefante, que é os Estados Unidos. O rato pode incomodar bastante, porque é mais ágil, tem a capacidade de escapar, se colocar em alguns buracos, mas é inevitável, de certa forma, a derrota.